Finalmente foi confirmada a luta entre Alex Poatan Pereira e Magomed Ankalaev. Poatan, campeão dos meio pesados do UFC, e Magomed Ankalaev, primeiro do ranking, e a luta acontece no dia 8 de março no UFC 313. E antes de falar um pouco mais aqui da luta, eu quero falar sobre a provocação, né, duas provocações que o Ankalaev fez lá nas redes sociais, no X, né? Primeiro, ele postou aqui, deixa eu ver na verdade se tá na ordem, acho que tá. Tá na ordem aqui, ó. Primeiro, ele postou isso aqui respondendo o Poatan. O Poatan só colocou ali, né? Vejo você em breve, Ankalaev. Só isso, né? Não falou mais nada. E aí, o Ankalaev respondeu: você acabou de assinar a sua certidão de óbito. Eu vou te punir por me evitar e vou fazer você parecer um cara que trabalha em uma loja de pneus, né? Numa borracharia, não um lutador profissional. Então, foi uma primeira provocação citando o passado do Poatan. E na segunda, ele também deu uma provocada em algo pessoal, né? Ele marcou o Poatan e respondeu: ele vai a todas as lutas do UFC para ganhar álcool de graça e tempo de câmera por outro lado. Eu tenho treinado muito duro. 8 de março, o álcool não te ajudará. E ainda escreveu um chama no final para tirar sarro. Então, na primeira provocação, né, de um lado, ele citou a borracharia onde o Poatan trabalhou e tal. E na segunda, ele citou o vício ali, né, para dar uma provocada, vício em álcool que o Poatan teve e agora, graças a ele, né, e a Deus também, ele não tem mais esse problema, né? Então, é um jogo sujo, né? É um jogo de provocação e a gente já sabe como funciona e a gente sabe que geralmente quem fala demais acaba aí dando bom dia a cavalo, né? Sei lá como diz o ditado popular. Então, se eu fosse Ankalaev, tomava cuidado, né? Porque o karma geralmente não falha. E vamos aqui então falar um pouco da luta, principalmente da data, que tem uma certa polêmica talvez na data. E por quê? Porque o Ramadã, que é aquele período, né, onde o Magomed Ankalaev vai ficar de jejum durante o dia, né? Não pode comer, não pode beber, só pode comer e beber durante a noite. Enfim, o Ramadã desse ano de 2025, porque a data não é fixa, tá? Caso vocês não saibam, né? Nesse ano de 2025 acontece de 28 de fevereiro a 29 de março, ou seja, a luta dele é dia 8 de março, então já terá começado o Ramadã. Então, o finalzinho ali do camp, os dias bem próximos da luta, né, ele já estará no Ramadã. E como esses caras são extremamente religiosos, pode ser realmente que ele faça parte ali, né, faça ou siga o Ramadã e, ok, na semana da perda de peso, normal, o cara já não come, não bebe mesmo, né, tanto faz, mas ainda pega uns diazinhos a mais ali. Então, assim, pelo que eu estava olhando, do cartel inteiro do Ankalaev dentro do UFC, vai ser a primeira vez que ele vai lutar durante o Ramadã, tá? Então eu olhei o Ramadã em todos os outros anos, porque tem de fevereiro a março, março, abril, maio, junho, enfim, tem um monte de data diferente dependendo do ano que você pega, e eu consultei todas as lutas dele e ele nunca lutou no período do Ramadã. Vai ser a primeira vez e lógico que isso não é bom para ele. Isso favorece o Poatan, né? Você fazer jejum de água e comida, ainda mais ali no finalzinho do camp, né? Durante a própria luta em si, enfim, não é legal, né? Tanto não é que ele nunca tinha feito, né? Mas provavelmente foi a data que o Poatan quis ou que o UFC quis, e o Ankalaev já tinha dito que sendo no Ramadã não tanto faz que ele ia lutar, né? Inclusive também, né? Muita gente falava isso, né? Ah, ele não quer lutar por causa do Ramadã, ah, ele não quer lutar fora, só quer lutar lá pro lado dele e tal, né? E não, né? Porque o UFC 213 será nos Estados Unidos, né? Então, as duas, entre aspas, acusações que faziam contra ele, né? Dele querer escolher o lugar, escolher a data, no final das contas não escolheu, né? Porque será durante o Ramadã e será em Las Vegas, tá? Então, não tem a questão do visto, não tem toda aquela história lá dele tá querendo fugir da luta, blá blá blá, né? Então, no final das contas aí, o próprio Poatan disse que ele pediu a luta. Então, se realmente for isso, parabéns pro Poatan. Eu acho que é isso que ele tem que fazer, né? Ele tem, que na verdade nem deveria ter que pedir, né? Porque é o primeiro do ranking, né? Mas enfim, se ele realmente pediu, se o UFC não estava muito interessado e ele falou, não, eu quero lutar com esse cara, parabéns pra ele, porque eu acredito que a postura do campeão não é fugir do primeiro do ranking, né? A função do campeão é aceitar quem tiver, principalmente o primeiro da fila, já que o ranking é uma fila, né? Então, nada mais justo que o Ankalaev ter a luta dele. Beleza, agora vamos falar um pouquinho da luta, né? Já falei bastante, mas vou falar um pouco também da luta, já falei em outros vídeos, já falei em live, mas enfim, vamos falar mais um pouco. O que acontece? O Ankalaev, né, vou falar mais uma vez, ele não é um cara que tem como arma principal o grappling, não é um cara de antijogo, tá? Que tem isso como principal arma dele. Ele é um cara que usa como arma a trocação, tá? Então, muita gente vai falar, beleza, por que então que o Ankalaev aparece como favorito contra o Poatan? Caso você não saiba, o Ankalaev está como favorito. Ele já era antes, quando cogitava a luta, e continua, tá?
continua com favoritismo contra o Poatan. E por quê? Porque ele, ok, não é grappler, ele gosta muito de trocar, a maioria das lutas dele foi tudo trocando, tá? Ele tem menos de uma queda a cada 15 minutos, ou seja, tem pouquíssimas quedas. Contra o Rakit não derrubou, contra o Johnny Walker não derrubou, tá? Contra o Johnny Walker na primeira luta ele derrubou só uma vez. Contra o Blachowicz, que ele ficou um tempão ali grudando e tal, ele só derrubou 2 vezes. Anthony Smith ele não derrubou, na verdade o Marreta ele derrubou uma vez, né? Ele derrubou uma vez o Volkan Oezdemir. O cara que ele mais derrubou no UFC, que foi o Nikita Krylov, ele derrubou só 3 vezes, tá? Ele derrubou o não derrubou o Cutelaba, na verdade. Não derrubou o Cutelaba nem na primeira, nem na segunda. O Dalsha Lujambula, lá em 2019, ele derrubou uma vez só. O Klidson Abreu derrubou uma vez só. O Marcin Pratina, segunda luta dele, nem derrubou. E o Paul Craig, ele não derrubou e ainda foi derrubado 2 vezes e finalizado no último segundo da luta. Ou seja, estatisticamente, e mesmo a gente assistindo o cara lutando, ele não tem um grande volume de quedas, tá? E além disso, ele também não tem uma boa precisão nessas quedas. Então assim, a gente também tem que separar. Não quer dizer que se ele não derruba, que ele não usa o grappling, tá? Porque tem o grappling de jogo de grade. O jogo de grade ele realmente faz bastante. Porque se a gente olhar a luta contra o Blachowicz, ele aplicou, como eu disse, né, apenas 2 quedas. Ele tentou 10, mas derrubou só 2. E aí, porque o Blachowicz defende bem, né? E aí o que aconteceu? Ele não controlou então? Não, ele controlou por mais de 11 minutos. Ele controlou por 11 minutos e 20 segundos no jogo de grade. Então, a gente tem que separar as coisas. Pode ser, tá, que ele não tente diversas vezes derrubar o Poatan, porque isso desgasta, luta de 5 rounds, o Poatan defende razoavelmente bem as quedas, é muito forte, então pode ser que o Ankalaev realmente não fique ali o tempo todo tentando derrubar, mas a luta agarrada não é apenas isso, tá? Ele pode fazer muito jogo de grade, fazer uma luta insuportável, inclusive eu diria mais, eu acho que talvez seja até melhor pro Ankalaev fazer um jogo realmente de clinch, de força, de grade, do que ficar necessariamente derrubando. Se abrir uma oportunidade, beleza, derruba, fica por cima, usa o ground and pound, nem tem por que buscar a finalização, já que ele nem faz muito isso, praticamente não tem finalização, não é muito jogo dele, tá? A média dele é 0, inclusive de média de tentativa de finalização. Então se ele derrubar, é só ficar por cima pontuando ou tentar o ground and pound. Então, eventualmente ele pode até tentar queda, mas ele não vai ser um Makhachev, um Merab, um Khabib, um Belal Muhammad, não vai fazer esse estilo. Ele nunca fez, tá? Ele pode até tentar, mas eu não sei se é tão inteligente, porque não é a forma como ele luta, não é o estímulo que ele tá acostumado, e ele pode acabar se cansando e acabar tomando uma surra depois na trocação quando ele estiver cansado. Então, não sei se é o mais inteligente. Acredito eu que o mais inteligente que ele vai fazer é fazer o jogo chato de grade. Ele vai toda hora aproximar, grudar na grade e ficar batendo. Final do round, tem oportunidade para derrubar? Vai lá, dá uma quedinha para garantir o round e volta para outro round e faz a mesma coisa. Ou seja, tornando a luta extremamente chata. Eu acho que esse deve ser o caminho dele. Então, vai tentar queda? Provavelmente vai. Tá? Mas pouco, e provavelmente vai derrubar, mas não acredito que ele acabe com a luta ali no ground and pound, nem nada, né? Então, eu acho que vai ser isso. Ele vai tentar fazer um antijogo, mas um antijogo diferente do Umar Nurmagomedov, do Khabib, do Merab, tá? Eu acho que seja mais um jogo de isometria em si, clinchando ali na grade, né? Vai ser tipo, que eu sempre uso de exemplo, Kamaru Usman antigamente, né? Abraça o cara na grade e fica ali. É tipo, vamos pegar um exemplo mais recente, o Mário Bautista contra o Aldo, né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso que ele vai querer fazer. Vai trocar um pouco, tal, sentiu uma mão aqui, ou pô, tá desconfortável, não achou a distância, abraça e fica ali na grade abraçado. Chegou o finalzinho do round, tenta uma quedinha, pontuei, ganhei o round, né? Porque, querendo ou não, você colocar o adversário na grade, ficar travando ele, conta como controle, se você derruba e ficar por cima também, né? Uma posição de vantagem, então você ganha o round. Então, eu acho que é isso que ele vai fazer. Troca um pouquinho, mas faz esse antijogo, mesmo que não seja necessariamente derrubando diversas vezes. E por outro lado, lógico, o Poatan terá que fazer ali uma estratégia de usar muito o golpe reto, lutar na distância, não se aproximar da grade de jeito nenhum, evitar andar para trás, né? E por aí vai, tá? Então, acredito que o Poatan consiga adaptar muito bem esse tipo de footwork, esse tipo de trocação que ele vai ter que fazer ali, né? Então, é isso. Na minha opinião, como eu já disse várias vezes, eu acho que o Poatan é favorito, tá? Eu não concordo com as bolsas, eu acho que o Poatan é um levíssimo favorito, justamente porque eu acredito que o Ankalaev precisaria fazer esse jogo de grade, e eu acho que o Poatan, sabendo disso, vai usar o footwork, não vai andar muito para trás, não vai ficar
preso na grade o tempo inteiro. Mesmo se tiver clinch, acredito que ele tem capacidade de golpear no clinch, de inverter e sair da grade, enfim. Então, evitando, como queda não deve ter tantas, e esse jogo de grade ali, ele é bom de clinch, ele é alto, então também dá para ele aproveitar bem o clinch, etc. Ele tem uma boa resistência, né? Por mais que ele faça força com os braços, ele aguenta bater e tem potência para te nocautear mesmo assim. Então, eu acredito ainda que ele consiga vencer. Pode ser um pouco controlado na grade, pode tomar algumas quedas, mas ainda assim eu vejo que nas janelas de trocação de oportunidade ele vai capitalizar e deve vencer a luta. Então, eu discordo das bolsas, tá? Às vezes eu discordo e acerto, às vezes eu discordo e erro. A gente vai descobrir em março. Mas eu quero saber a sua opinião. Agora que a luta está confirmada, o que você acha? Você acha que o Ankalaev vai só derrubar? Ou vai só controlar na grade? Ou vai só trocar, como ele disse, e vai acabar se lascando? Enfim, o que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!